Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, ou bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Então, hoje a gente retorna, né? Mais um vídeo aqui na nossa disciplina de Psicologia e Arte. Vou botar aqui, né? Na disciplina de Psicologia e Arte. E hoje a gente vai ver aí um pouquinho sobre os conceitos de desejo e pulsão e a sua relação com a arte, né? Bom, gente, antes de começar a falar aí um pouco sobre o texto, antes de tudo, eu queria dizer o seguinte: eu tô mal, eu tô gripado, entendeu? Eu tô bem mal mesmo, dor de cabeça, coriza, tá horrível. Eu tentei gravar esse vídeo ontem para vocês, mas, cara, não tive condições. E hoje, eu tentei gravar hoje de manhã também, não tive condições. Então, agora eu tô gravando aqui meio que na força do ódio, sabe? Então, assim, tá difícil. Então, ó, eu vou ficar bastante coriza, com bastante, né? Talvez eu tussa aqui durante o vídeo. Mas, gente, infelizmente é isso. Eu gravo agora, eu não consigo lançar esse vídeo a tempo, né? Para vocês verem antes da aula, né? Então, eu tô olhando aqui porque eu botei o reloginho, né? Eu sempre coloco o reloginho, vocês sabem que eu não cumpro horário, né? Mas vou ver se eu consigo fazer um vídeo mais enxuto de novo, né? Eu sei que isso já virou piada, mas enfim. Então eu tô meio. Voltando, né? Então eu tô meio gripado aí, então peço desculpa já até pelo tom da voz. Não sei se a voz, a dicção vai estar muito boa e se a minha cabeça aí durante a apresentação aí dos slides eu der uma viajada ou alguma coisa assim, eu já peço desculpa para você, já peço perdão, porque realmente a condição de saúde está um pouco debilitada, né? Mas enfim, tem que fazer, tem que trabalhar, né? Fazer o quê, né? A gente toca. Bom, então isso, só para dando uma explicação. E também que eu ia colocar é que esse texto aí que vocês leram, né? Espero que essa altura do campeonato vocês já tenham lido, né? Que vai falar um pouquinho aí sobre os conceitos de desejo e pulsão e a sua relação com a arte. Na verdade, isso é um capítulo, uma parte de um capítulo, agora não estou recordado, vocês olhem lá no texto e vocês vão ver, né? Uma parte do capítulo, eu acho, da minha tese, né? Quando eu fiz a minha tese de doutorado, que eu analisei aí as obras do Picasso e tal, né? Da relação da psicanálise com a arte e fiz uma análise a partir das obras do Picasso. E aí, esse daqui é uma parte da minha tese, né? Uma parte de um capítulo e tal. E vocês vão ver então que a gente vou tentar conversar com vocês um pouco aqui sobre desejo, sobre pulsão. Né? Minha aula não é de psicanálise, eu não vou dar uma aula de psicanálise aqui, né? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho desses conceitos para explicar depois, posteriormente, não vai ser aqui, tá? Não vai ser hoje aqui nesse vídeo, mas vai ser durante a disciplina, para explicar um pouquinho mais para vocês como que os conceitos de desejo e pulsão eles se manifestam ou como que eles aparecem nas obras, nas obras artísticas, né, mais especificamente na criação artística. E aí, no caso, até que no texto vocês viram, né, e vão ver aqui agora no próprio vídeo, eu fiz uma pequena alusão ali, algumas coisas do Picasso no finalzinho do texto. Aqui, durante o vídeo eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês, mas é bem pouquinho, tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, né? Nesse vídeo aqui agora, eu vou conversar um pouco sobre a noção do desejo, a noção de pulsão, e um pouquinho sobre a relação dele com a arte, mas não vai ser aqui hoje que a gente vai ver efetivamente mesmo como que o desejo é a pulsão e algumas formas de manifestação da pulsão que a gente vai ver lá no final do vídeo, elas se enquadram na arte, como que elas se manifestam na arte, tá? Mas aí ao longo da disciplina a gente vai estar vendo isso. Então, basicamente, como eu sei que vocês não tiveram a disciplina de psicanálise ainda, eu estou colocando esses conceitos que é para vocês terem alguma noção, por isso que eu vou fazer meio passando, tá? De novo, minha disciplina não é uma disciplina de psicanálise, eu vou dar assim, um conceito bem geral, vou dar uma noção bem geral, para que vocês possam entender depois algumas coisas que a gente vai conversar aí ao longo da disciplina, tá? Então já deu 4 minutos aí, vou tocar que é para não, para não demorar muito tempo, né? Então vamos lá. Então, quando a gente vai estudar a noção do desejo, até coloquei aqui, né, a noção do desejo se constitui, assim como a noção do inconsciente, em um conceito que se encontra na base da teoria psicanalítica. Bom, quando você pensa em psicanálise, a primeira coisa que vem à tua cabeça é o inconsciente. Né? Então, realmente, o inconsciente é o conceito-chave, é o conceito principal da psicanálise. Mas depois do inconsciente, um outro conceito que vai vir, que vai estar coladinho ali, né, no conceito do inconsciente, para quando a gente pensa em psicanálise, é o desejo. Então, a ideia do desejo ela é central. Ela é central também na teoria psicanalítica. Tanto que a psicanálise entende o ser humano, como que a psicanálise vai entender o homem? Né? O homem é entendido como um ser de desejos. Né? Então, é o desejo que move o homem, na verdade. Na verdade, a gente poderia dizer que antes de existir o indivíduo, já existe o desejo. Né? Então, o desejo é algo muito profundo, tanto no ser humano, né, quanto na própria
teoria psicanalítica. A teoria psicanalítica, ou o próprio Freud, ele vai captar isso, ele vai pegar isso, né, essa percepção que o desejo está lá no cerne, né, do ser humano, assim como o inconsciente, e vai trabalhar isso na teoria dele. Então, por isso que esse é um conceito-chave para a gente, inclusive, conseguir entender muita coisa que o Freud vai pensar na teoria dele. E aí a gente vai ver aqui um pouquinho agora nesse vídeo, né, nesse texto, que compreender a noção de desejo freudiana, né, a noção do que o Freud quis dizer por desejo, também não é algo tão simples, principalmente porque a gente tem alguns problemas de língua, né? Freud vai pensar, vai escrever sobre o desejo em alemão, e a gente vai aqui ler, né, e tentar entender em português. E o português ele não tem toda a variação semântica como tem na língua alemã. E a gente vai ver que isso vai causar alguns problemas, mas vamos lá, vamos ver aqui. Então, mas o que é o desejo? Eu faço a pergunta aqui, né? O que é o desejo? Então, definir o que é o desejo no seu uso coloquial já é complicado. Então, o que eu estou querendo dizer? Olha, você tentar dizer o que é o desejo, mesmo em português, não é algo muito fácil. Se eu perguntar para você o que é desejo, você provavelmente vai ter uma dificuldade para fazer uma afirmação. Principalmente também porque em português a gente tem outras palavras que têm conotações próximas ao desejo, como é o caso da vontade e da necessidade, né? A gente tem essas três palavrinhas, desejo, vontade e necessidade, que em alguns contextos a gente usa como sendo sinônimos, mas elas não são, né? E a gente sabe que isso aqui é diferente, né? A ideia de a noção de que eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu tenho desejo de fazer alguma coisa, eu tenho necessidade de fazer alguma coisa, a gente entende que elas têm conotações diferentes, né? Mas mesmo assim a gente usa elas muitas vezes como sinônimos. Então definir desejo só pelo português, vamos dizer assim, né, ou só pelo senso comum, já é complicado. Então imagina você querer definir isso ainda como um conceito dentro da psicanálise, né? Aí eu coloquei aqui, né? E fica pior quando tentamos definir como um conceito teórico da psicanálise, que eu estava falando, né? Aliado a isso, ainda temos o problema da tradução ou traição, né? Na qual a ideia de desejo no alemão pode ser erroneamente traduzida como necessidade ou vontade no português. É o que eu estava falando antes ali, né? A gente tem essas outras duas palavrinhas aí, e muitas vezes alguma coisa que talvez diga referência ao que seria realmente o desejo, uma tradução pode estar falando em relação a algo que seja relacionado à vontade ou algo relacionado à necessidade, a uma necessidade, né? Então tem muito problema, né? A gente sabe que traduzir não é uma coisa fácil, né? Tanto é que eu coloquei aqui, né, a tradução ou traição, né? Porque é muito complicado você pegar ideias, conceitos, né, que são criados em uma mente dentro de uma determinada língua, né, que tem uma certa estrutura, e transferir isso para uma língua que muitas vezes não tem a mesma estrutura. E aí é difícil a gente compreender talvez o que o autor estava querendo dizer, né? Então, já que isso é difícil, já que isso é complicado, o que a gente vai fazer? O que eu fiz, né, basicamente? Então a gente vai buscar tentar entender isso mais especificamente nos dicionários específicos sobre psicanálise. Né? Vamos ver então o que os teóricos mesmo, aí, o pessoal que se dedicou a estudar, né, aí, o pessoal que realmente escreve dicionário, né, o que efetivamente esses conceitos estão querendo dizer. Né? Então, como eu coloquei aqui, para minimizar esse problema, convém recorrer então a dicionários especializados. E a gente vai começar então aqui com o dicionário da Rudnesco e Plom, tenho certeza que todos vocês conhecem, né, que é o dicionário de psicanálise. E lá a Rudnesco e o Plom, eles vão falar, né, que a palavra desejo corresponde a um termo utilizado tanto na filosofia, na psicologia e na psicanálise. Ok, realmente, né, a gente vai encontrar desejo nessas três áreas aí, para designar ao mesmo tempo algo que é ansiado, esperado, bem como uma propensão a um apetite. Aqui a gente já começa a ter alguma noção, né? Então, tanto na filosofia, na psicologia, como na psicanálise, o desejo ele vai falar, deixa eu passar aqui, algo, designar ao mesmo tempo algo que é ansiado, esperado, bem como, não tá pegando aqui, bem como uma propensão a um apetite. Já começa a dar uma definição, mas ainda assim é muito geral, né? Algo que é ansiado, deseja algo que é ansiado, que é esperado, e algo, uma propensão, algo que nos move, né, em direção a um apetite, tá? Além disso, o desejo pode ser entendido como qualquer forma de movimento em direção a um objeto, cuja atração é sentida pelo corpo e pela alma. Ok, está muito geralzão ainda, está muito amplo, mas a gente já começa a ter uma definição, ou digamos assim, um direcionamento mais focado, né? Então é uma ânsia, busca por algo que é esperado,
na propensão da realização de algum apetite, em torno de um objeto. Tá, já começa a entender, a gente já percebe que começa já a fechar mais dentro daquilo que a psicanálise coloca, né? E aí a Rudnesco e o Plon também vão enfatizar aqui, né? Também enfatizam que esse amplo aspecto de entendimentos sobre o desejo surge do fato de que na língua alemã existem 3 palavras, né? Aí agora vocês vão perdoar o meu alemão, né? Eu não falo alemão, não sei falar alemão, então talvez eu pronuncie errado aqui, né? Mas existem 3 palavras que são o Wunsch, o Lust e o Begierde. Não sei se é Begierde ou Begierde, não sei como é que fala alemão, tá? Desculpa, peço desculpa aí mesmo pela minha ignorância, mas né, vou falar Begierde aqui, talvez eu esteja pronunciando errado, para se referir ao termo, sendo que as mesmas foram utilizadas em diferentes momentos da psicanálise, ou por Freud, ou por psicanalistas posteriores a ele. Então aqui, a Rudnesco e o Plon eles já começam a mostrar para a gente que a gente tem um problema. Qual é o problema? A gente tem um problema que, no alemão, tem 3 palavras que podem ser utilizadas para se referir a isso que no português a gente só tem uma palavra, que é o desejo. Né? Então, em alemão, você vai ter o Wunsch, o Lust e o Begierde, né? Begierde, isso aí é meio francês, né? Deve ser Begierde, né? Não sei como é que pronuncia. Né? Peço desculpa mesmo. A gente vai ter 3 palavras aqui que vão estar se referindo a coisas que são próximas, mas são diferentes, mas que no português a gente não tem essa nuance tão sutil, e no português a gente bota tudo como desejo. Então isso vai ser um problema para a gente, né? Porque em alguns momentos da obra, não só do Freud, como de outros psicanalistas, como eles colocam ali no texto, né, como no dicionário, né? Em alguns momentos vão estar utilizando o termo Wunsch, em alguns momentos vão estar utilizando o termo Lust, em alguns momentos vão estar utilizando o termo Begeerde, né? E Begeerde, né? E para nós vai ficar tudo como sendo desejo. Então isso causa alguma confusão para nós no sentido de entender o que está sendo colocado ali, né? Então, o que a Rudnesco e o Plon vão falar? Então, Wunsch seria a realização de um anseio ou voto. Vamos entender. Tá. A realização de um anseio ou voto. É o termo mais utilizado por Freud e foi o escolhido para ser utilizado em a interpretação dos sonhos e, por conseguinte, está mais próximo a uma referência a um anseio inconsciente cuja realização se daria num sonho. Ok, então o que a Rudnesco e o Plon estão falando? Olha, que o Wunsch basicamente é um termo alemão que ele fala sobre a realização de um anseio, a busca por realizar um anseio que é inconsciente, eu não sei que eu tenho ele, né? Ok, e que seria o termo mais utilizado pelo Freud. Então, segundo a Rudnesco e o Plon, o Wunsch é o termo que o Freud privilegiava quando ele queria falar de desejo, principalmente que foi o termo que ele escolheu para escrever aí a obra fundamental dele, que vai ser a interpretação dos sonhos. Né? Então, o Wunsch falaria sobre um anseio consciente que seria realizado, então, principalmente no sonho. Ok, beleza. Então, já começo a entender. Então é isso aí, mais ou menos, que o Freud queria falar sobre desejo. Ok. E o Lust? Né? O que é o Lust? Aí eles vão falar que o Lust, paixão ou penhor, foi utilizado por Freud para fazer referência à noção de desejo mais próximo ao princípio do prazer. O Lust príncipe, né? Então quer dizer que Lust é uma palavra que também diz respeito ao desejo, mas que ele está mais próximo de uma noção do princípio do prazer, né? Da busca por obtenção do prazer, ou seja, uma ação ou uma atividade que visaria evitar qualquer forma de desprazer. Então Wunsch parece ser algo mais idealizado, vamos dizer assim, enquanto Lust faria referência a uma coisa mais corporal, uma coisa mais física. Será que é isso? Aparentemente parece que é isso. Enquanto isso, Begeerd, que é definido como uma tendência ou apetite, não foi diretamente utilizado por Freud, estando mais presente na teoria do Lacan. A gente vai ver aí que o Begeerd ele faz uma referência mais direta aí, né, a uma tendência sexual, a um apetite sexual, mas o Freud não utilizou ele, segundo aí a Rudnesco e o Plon. Né? Quem vai utilizar mais a palavra Begeerd vai ser depois o Lacan. Né? Ok, então aqui a gente já começa a entender um pouco. Né? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós temos 3 palavras diferentes que falam de coisas diferentes, que vão de um campo bem idealizado até um campo bem corporal mesmo, que vão de um campo bem metafísico até um campo altamente físico, corporal, né, chegando mesmo aí a questão da sexualidade. E essas 3 palavras elas foram utilizadas em momentos diferentes por Freud, em momentos diferentes da teoria dele, mas a gente traduz tudo por desejo. Né?
Então, ok, a gente já começa a entender mais ou menos o que seria o desejo e mais ou menos quais são os problemas que a gente tem no caso aí da leitura psicanalítica, né? Então, mas para ampliar um pouco aí essa discussão, embora aí a Rudnesco e o Tom falaram que o Freud nunca utilizou a palavra Begierde, né? O Garcia Rosa vai falar aqui, né, que porém, né, de acordo com Garcia Rosa, Freud pode não ter utilizado abertamente o termo Begierde, né? Mas o sentido desse está presente na sua obra desde a interpretação dos sonhos. Então, o sentido do termo Begierde está muito presente na obra do Freud, segundo o Garcia Rosa, né? Quando Freud faz a relação entre desejo e falta. Porém, para Freud, essa falta não seria consciente, como seria para Hegel, né, que utilizava esse termo, mas sim seria uma falta inconsciente. O Garcia Rosa ele não fala, ele não deixa claro, nem a Rudnesco, né, nem o Plon, mas por que o Freud não utilizava o termo Begierde? Embora, quer dizer, apesar de ele fazer uma referência aí, né, como o Garcia Rosa fala, a relação entre o desejo e uma falta. O desejo faria referência a algo que me falta. Ok, algo que me falta no sentido mais corporal, no sentido mais sexual, no sentido mais físico, ok, mas ao mesmo tempo é inconsciente. Então, por que o Freud não utilizava esse termo, que aparentemente é o mais indicado? Talvez, aí a gente só vai poder supor, né? É porque o próprio Hegel, como ele coloca ali, o Hegel utilizava muito esse termo, de acordo com Garcia Rosa, né? E era um termo que era utilizado para fazer referência, né, ao consciente, que seria um desejo consciente. E o que o Freud estava querendo se referir era um desejo inconsciente. Então, talvez por conta disso, o Freud não tenha utilizado tanto a palavra Begierde, ou não tenha utilizado a palavra Begierde, né? Mas a gente não sabe, a gente só pode especular que talvez fosse uma coisa em relação a isso, né? Ok, então mais ou menos eu já entendi um pouquinho, o Arruda Nesclou vão falar isso, o principal termo já utilizado pelo Freud, né, desejado aí pelo Freud, seria o Wunsch, né, tanto é o que ele vai utilizar mais lá na própria interpretação dos sonhos. Mas vamos ver o que o Laplanche e o Pontales, né, que é um outro dicionário famoso de psicanálise, o que eles falam, né? Então eles vão dizer ali, né, que para Pontales Laplanche e Pontales, o que melhor define o sentido de desejo em Freud são os termos Begierde e Lust. Peraí, mas a Rudnesco e o Plon falaram que era o Wunsch, mas agora aqui o Laplanche e o Pontales falam que é o Begierde e o Wunsch e o Lust. Tudo bem, né? São autores diferentes, percepções diferentes. Vamos ver o que eles falam aqui então sobre isso, né? E aqui é uma citação lá do dicionário mesmo, né? Nota-se, em primeiro lugar, que o termo desejo não tem, na sua utilização, o mesmo valor que o termo alemão Wunsch, né? Ou que o termo inglês wish, acho que é wish que se pronuncia, né? Wunsch designa, sobretudo, a aspiração, o voto formulado, ou seja, realmente uma coisa idealizada, me passa isso, né, uma coisa muito idealizada, enquanto o desejo que o Freud se referia na obra dele, evoca um movimento de concupiscência ou de cobiça, em alemão traduzido por Begierde, ou Begierde, né, ou ainda Lust. Então, é um pouco aquilo que eu tinha falado antes. Olha, né, aparentemente, no alemão, quando a gente está querendo falar de um desejo, como a gente também entende dentro da teoria psicanalítica, que seria um desejo que vai se referir aí mais a questões corporais mesmo, questões mais físicas, as palavras mais adequadas seriam o Lust e o Begeerde, né? Então, esses seriam os termos mais próximos daquilo que o Freud queria dizer. Corrobora um pouco aquilo que o Garcia Rosa disse, né? Mas é engraçado, porque de acordo com a Rudnesco lá, né, o Wunsch foi o termo principalmente escolhido aí para o Freud para falar lá na interpretação dos sonhos. Por quê? Bom, vai saber, a gente não sabe, né? Talvez porque o desejo no sonho ele tenha um caráter mais etéreo, né? Ele não é realmente, ele não pode ser realmente realizado de uma forma física, não tem como, né? Ele é onírico, né? Talvez seja isso, não sei, vamos ver aqui, né? Laplanche e Pontales também apontam que Freud não é rigoroso na utilização do termo. Aí temos uma ponto interessante, né? Em sua obra, pois apesar desse ser sempre inconsciente, no caso desejo, né, e ligado às primeiras experiências infantis, na teoria clássica da psicanálise, né, em alguns pontos da escrita de Freud se encontram expressões como desejo de dormir ou desejo pré-consciente. E aí a gente tem aqui um ponto interessante. Né? De acordo com Laplanche e Pontale, né, o Freud não era rigoroso na utilização do termo desejo.
devia ter lá os motivos dele, né? Tanto que, porque o desejo, no sentido freudiano, a gente entende isso, né, na própria teoria, o desejo vai estar sempre se referindo a algo que é inconsciente e que, no fundo, tem uma base sexual. Né? É isso que a gente aprende, que a gente entende lá na teoria freudiana. Mas o Freud, como o próprio Laplanche aqui vai falar, né, o Freud muitas vezes estaria falando aqui, por exemplo, de um desejo de dormir. Ué, mas se o desejo está sempre relacionado à sexualidade, como é que poderia ser um desejo de dormir? Ou um desejo de comer? Ou um desejo de viajar? Isso não teria uma conotação direta com a sexualidade. Ou, ao mesmo tempo, que é o desejo pré-consciente, mas se o desejo é sempre inconsciente, como é que pode, efetivamente, o Freud estar falando de desejo pré-consciente? Bom, aqui a gente não vai saber o porquê dessas utilizações para o Freud, a gente pode só especular. Né? Pode ser realmente que o Freud ele não estava muito interessado em distinguir esses conceitos na obra dele e usava a palavra desejo de uma forma mais coloquial, vamos dizer assim. Mas conhecendo o Freud como a gente conhece, eu acho essa explicação meio difícil de engolir. Né? Talvez seja realmente que o Freud utilizasse palavras, né, diferentes, Wunsch, Lust, Begierde, em contextos diferentes, que para nós aqui parece estranho, né? Parece que não faz sentido, porque no português a gente não vai ter palavras diferentes para se referir a esses três conceitos. A gente joga tudo por desejo. Então talvez quando o Freud falasse desejo de dormir, talvez ele estivesse falando alguma coisa tipo Lust, né, de dormir. Talvez quando ele falasse de desejo pré-consciente, talvez ele estivesse falando alguma coisa do tipo Wunsch, pré-consciente. Mas a gente, como não tem essa diferenciação no português, a gente joga tudo como desejo e dá a impressão que o Freud utilizava isso de uma forma não rigorosa. Né? Mas enfim, de novo, é só uma especulação. Né? E aí a gente vai ter um terceiro dicionário, que é o dicionário do Hans, que eu gosto muito, porque ele foi traduzido diretamente do alemão para o português. Né? Aliás, eu tenho esse dicionário do Hans. Eu tenho esse dicionário. Peraí. Eu vou pegar ele aqui. Esse aqui, ó. Né? Não sei se a câmera tá pegando aí. Eu gosto muito desse dicionário aqui. Vou botar mais ou menos aqui. Vou botar aqui assim. Acho que a câmera pega aqui, né? Porque eu não tenho a visão aqui da câmera, então eu não sei como é que tá, se ela tá pegando ou não. Né? Mas esse dicionário aqui, que é do Louis Hans, ele foi traduzido direto, né, do alemão, dicionário comentado do alemão de Freud, direto do alemão para o português, e aí eu considero que a tradução saiu melhorzinha, é bem melhor do que, por exemplo, o Rui Lescaut ou o próprio Pontags lá, né, que foi provavelmente do alemão para o francês, do francês talvez para o inglês, do inglês para o português, e aí sabe como é que é todas essas traduções aí, né? Complica. E o Hans, aí no dicionário dele, que é o dicionário direto do alemão para o português, né, ele vai dizer aqui, né, também não faz uma análise profunda, não faz uma análise profunda no seu dicionário de psicanálise do termo Begierde. Ele também vai dizer que o Freud não usa o termo Begierde, assim como a Ruth Lescaut, né, o qual traduz como fissura ou desejo intenso. Olha como o Begierde está ligado aí à ideia da sexualidade, né? No português não, a fissura. Fissura não tinha aparecido ainda nas nossas leituras, mas a fissura geralmente nos remete ao contexto aí sexual, né? E o desejo intenso, né? Ele concentra a sua explicação sobre o desejo freudiano intensificando a análise dos termos Wunsch e Lust, né? Então o que o Hans vai colocar lá? Qual é a explicação que ele vai dar? Aqui está tirado direto lá do dicionário, tá? Da raiz indo-europeia, né? Significa Wunsch, significa circular, vagar, procurando por algo. Então é circular, vagar, procurando por alguma coisa. Provavelmente referia-se a ações de procura de alimento ou rastrear pistas de guerra. Derivaram-se muito cedo do indo-europeu os sentidos de procurar, desejar, amar, gostar, exigir, necessitar. No antigo indiano já se encontravam as formas Vanat, deseja intensamente e ama, e Vanas, desejo intenso e vontade prazerosa. E no latim, Venus eris, né? Veneris, né? Que também significaria aí o prazer amoroso. Veja que o Wunsch ele vai ter uma conotação com a sexualidade, podemos dizer aí, né? O prazer amoroso, o desejo intenso. Como é que estava aqui o outro? Né? O desejar intensamente, o amar, né? Mas a raiz do Wunsch, ele vai estar falando sobre circular, né? Vagar procurando por algo que eu não tenho, que eu não tenho mais ou que eu nunca tive, né? Então, ele vai dar uma conotação interessante para nós. Beleza, então o Wunsch, ele está falando aí sobre eu
eu circular, eu vagar procurando por alguma coisa. Ok. E o Lust? O que o Lust vai estar falando? Derivado do germânico lutan, né? Acho que assim que pronuncia. Inclinar-se, inclinação, tendência a. Então veja que o Lust ele fala mais de um movimento, né? Enquanto o Wunsch ele está centrando mais na ideia de quase que de uma passividade, eu fico aqui desejando por algo mais idealizado, tal. O Lust, né? Ou até circular vagar, ele fala de um circular vagar, né? Procurar por algo, mas ainda é uma coisa mais, né, idealizada. Enquanto o Lust ele já fala do inclinar, uma tendência, né? Parece que ir em direção a alguma coisa específica, né? Não é como o Wunsch, que é um vago por alguma coisa que eu não sei o que é. Aqui o Lust ele já vai meio na direção, né? No gótico assume a forma de Lustus, no antigo e no médio alto alemão Lust. Ao longo do tempo subdivide-se em dois ramos, um mais sexual, né? Então veja quem está mais ligado a uma procura, né, por um objeto mais específico, né? Ligado ao intenso desejo sexual que frequentemente expressa em alemão por Begierde, né? Então veja, realmente a conotação aí da sexualidade ela está mais voltada aí no Begierde. Eu vou suar aqui o nariz um pouquinho, gente, desculpa para vocês, mas é que eu não estou aguentando aqui a coriza. Só um pouquinho, desculpa. Como eu falei, é difícil, né? A gente tá trabalhando aí gripado. Botar um própolizinho aqui também só para dar uma aquecida na garganta. Desculpa aí pela interrupção, mas foi aquilo que eu falei, a cabeça tá estourando. Mas enfim, vamos voltar aqui, né? Então, ao longo do tempo... conotação sexual, beleza. E outro que passa a indicar sensações agradáveis, designando prazer e alegria. Ok, então a gente consegue ver realmente. Então, o Wunsch vai estar falando aí de um vagar, né, de uma busca por algo meio não muito identificado, enquanto o Lust ele parece jogado na direção de algo mais certeiro, mais objetivo, e também aí com uma conotação mais sexual, né? Indo ao encontro do que argumenta Garcia Rosa, na sua origem, vamos fazer referência ao sentido de procurar algo, né? Então, isso vai muito de encontro com o que o Garcia falava, né? Portanto, se algo está sendo procurado, é porque algo foi perdido ou está faltando. E é algo vago, que eu não sei bem o que é, né? Nesse sentido, a ideia de desejo expressa por Wunsch se aproxima tanto da noção de falta, que é aquilo que o Garcia Rosa estava falando, que o Lacan vai trabalhar muito, né? Vai de encontro ao que posteriormente a Freud foi postulado por Lacan, estava falando, né, no sentido do reencontro. Ao mesmo tempo, a etimologia de Lust vai remeter mais a uma tendência para a ação, tinha falado antes também, né, para a busca de um prazer e alegria, se aproxima mais da ideia que temos de pulsão. Claro que a gente sabe, a gente inclusive vai ver depois que a pulsão e o desejo eles estão coladinhos, né? Então por isso que os dois termos eles são muito próximos. Como se pode ver, é difícil escolher o termo certo para se referir aos temas relacionados à falta, à busca, ao prazer sexual, e Freud deve ter tido bastante dificuldade em escolher as palavras certas em cada contexto, né? É complicado, né? Se por um lado a gente tem no português a dificuldade que a gente tem uma palavra só para se referir a um monte de coisa, o contrário também é difícil, né? No alemão você tem 3 palavras e cada uma delas fazendo uma referência sutil, né? Diferentes, mas uma diferença sutil para diferentes contextos, como da falta, da busca, né? Do prazer. Então, o Freud também deve ter tido bastante dificuldade para pontuar isso ou utilizar isso em cada contexto. Foi aquilo que eu falei, né? O Laplanche e o Pontali vão falar que o Freud usava sem grandes cerimônias a palavra desejo. Eu já acho que não, principalmente por essa como está aqui, né? Como eu coloquei aqui, já que são palavras tão, não é que são tão diferentes, mas são tão sutis, né? Mas elas existem. O Freud deve ter tido dificuldade para utilizar, dificuldade não digo, mas sei lá, deve ter tido cuidado de utilizar elas em contextos bem diferentes, né? Aliado a isso, temos ainda o problema de não existir tantas palavras em português, né? Como é no alemão, e nas traduções todos esses temas foram condensados em um único termo, que é desejo, né? Eu já tinha falado isso antes, por isso a diversidade de entendimentos. Então, qual é a nossa dificuldade em entender o desejo? Muito provavelmente, essa é a minha tese, né? Essa é a minha argumentação, que o Freud ele vai utilizar termos sutis, são parecidos próximos, mas sutis em contextos diferentes. No português, a gente não vai ter essa sutileza na nossa língua, então a gente traduz tudo por uma única palavra, que é desejo, por isso que fica confuso para nós, fica difícil para nós. Né? Por isso que muitas vezes a gente vai ler coisas que não vão fazer sentido, como o Freud dizer desejo de dormir.
ou desejo pré-consciente, né? Que a gente vai dizer, mas não faz sentido, porque um desejo não pode ser pré-consciente, o desejo é inconsciente. O desejo é que tem sempre uma base sexual, então como é que pode ser desejo de dormir, desejo de comer, né? Mas é isso, como a gente tem uma palavra só para designar vários termos do que seria no alemão, né, a gente vai ter um condensamento, e esse condensamento vai causar dificuldades de entendimento em momentos diferentes. Por isso que é difícil a gente, muitas vezes, entender o que é o famoso desejo freudiano. Né? E aí, aí, como isso aqui era uma parte da minha tese, eu precisava definir o que eu estava entendendo por desejo, aí aqui é a definição que eu utilizei lá, né? E que eu vou apresentar aqui para vocês, que é o que eu estou entendendo por desejo, o que eu entendo mais proximamente por desejo, e aí eu vou fazer até uma brincadeira, né? Eu faço aí a brincadeira aí com o Roberto Freire, aí, né? Com o livro dele aí, né? O Sem Tesão Não Há Solução. E no meu entendimento, a palavra, o desejo, ele tem muito a ver com aquilo que em português a gente vai chamar de tesão. Né? O tesão ele vai se aproximar bastante aí disso que eu estou entendendo aí como desejo. Depois, inclusive, eu vou estar falando aí, vou botar uma citaçãozinha do livro do Roberto Freire aí no outro slide, que vai mostrar também um pouquinho o que ele fala por tesão, que vocês vão ver, né? Pelo menos no meu entendimento, isso se aproxima muito dessa ideia aí do desejo que eu utilizei lá na minha tese, né? Então, aqui, né, talvez a melhor tradução de desejo freudiano para o português seja tesão. Eu estou brincando, né? Mas é uma brincadeira um pouco séria. Né? É isso. Como é que eu traduzo o desejo freudiano para o português? É mais fácil a gente entender quando você pensa tesão. Né? Afinal, como diria Gilberto Freire, aqui eu estou brincando de novo, né? Sem tesão não há solução. Né? Mas para ficarmos entre as traduções mais aceitas entre os teóricos psicanalistas, vamos entender o desejo como sendo dois pontos. Né? Então, o que eu estou entendendo por desejo? O que eu estou definindo por desejo? E aí eu pego aqui uma parte do Garcia Rosa, então eu vou dizer que o desejo ele é a presença de uma ausência. Isso é do Garcia Rosa, tá? Isso não é meu, até que eu fiz a referência ali. O Garcia Rosa que vai dizer isso, que o desejo é a presença de uma ausência. Então eu tenho a sensação, eu tenho a presença de que algo me falta, né? De que algo está ausente em mim. Então é isso, o desejo é essa sensação de que algo me está faltando. Mas não é só isso, né? Está incompleto. Então seria a presença de uma ausência que impulsiona o indivíduo para a ação, visando a obtenção de uma sensação de prazer. E aí que eu noto a proximidade com a ideia do tesão, né? Porque o tesão ele é isso, ele é você de repente sente que você está com uma vontade, olha as palavras difíceis, né? Vontade, né? Mas que você está com alguma coisa te faltando e essa sensação que você tem, ela te impulsiona a você ir numa direção, você ir em busca de algo para aliviar essa pressão que você está sentindo, né? Ou seja, para obter prazer. Isso que a gente, de modo geral, no português entende quando a gente pensa tesão, né? É o que eu acho, que eu entendo que é próximo daquilo que o Freud estava querendo colocar quando ele vai falar desejo. E é isso que o Garcia Rosa também está colocando aqui. Por isso que eu defini, aí eu vou retomar, né? O desejo como sendo a presença de uma ausência que impulsiona o indivíduo para a ação, visando a obtenção de uma sensação de prazer. Essa é a definição correta de desejo? Ou a definição correta do desejo freudiano? Não sei, tá? Não sei dizer. Mas essa é a definição que eu utilizei. E é a definição mais próxima daquilo que eu entendo por desejo freudiano. Tá? Vocês podem ter depois as leituras de vocês, o entendimento de vocês, e isso ser diferente, não tem problema, até é bom, né? Samutar, ter divergências, né? Mas por hora, para mim, para nós aqui na disciplina, do que eu vou estar passando para vocês no contexto da relação entre desejo e arte, eu vou estar fazendo referência a esse conceito aqui, tá? A presença de uma ausência que impulsiona o indivíduo para a ação na busca da obtenção de prazer, tá? Mas só para ficar, já são 34 minutos, eu vou correr um pouquinho. Mas só para ficar claro aqui com relação ao que o Roberto Freire falava aqui no livro dele, né? Por isso que eu brinquei aí com a ideia do que o tesão, né? O tesão é próximo da ideia do desejo. E o que o Roberto Freire coloca ali, ele fala, né? Descobrir que é chegada a hora de acrescentarmos ao tempo e ao espaço mais uma dimensão fundamental à vida no universo, o tesão. Para mim, esse tesão não habita os dicionários oficiais, realmente, né? Entretanto, é o que anima e encanta os poetas tropicais. O tesão é aquilo que anima e encanta. É aquilo que faz com que o poeta perceba que lhe falta algo e ele busca, então, agir, escrever, né? Produzir uma obra que
lhe dê a obtenção de um prazer, né? Esse tesão, essa vontade por fazer as coisas, é aquilo que está ali na base do que eu entendo também por desejo, né? Então, o tesão sem passado, apenas contemporâneo e vertical, ele é um produto semântico e romântico dos que sentem desejo pelo desejo, alegria pela alegria e beleza pela beleza, quem está brincando com as palavras, né? Mas pode ser ainda o tesão de quem tem o desejo pela alegria, a beleza pelo desejo e a alegria pela beleza. Sem tesão, não há solução. Eu gosto muito dessa expressão do sem tesão. Não há solução, porque, claro, eu estou falando aqui de desejo no sentido freudiano e tudo mais e tal, né? Mas vocês sabem que eu tenho um pezinho lá no Reich também, né? E o Reich, ele falaria... Eu vejo o Reich falando isso, né? Quando o Reich diz, olha, não tem como, né? Ou você dá vazão aí aos teus impulsos, né? Seus desejos, né, sexuais e tal, ou você não tem solução, você vai ser sempre reprimido. Então eu gosto muito dessa ideia, né, do tesão como sendo algo que está ali na base, na matriz que move a gente para o mundo, né? Porque sem tesão realmente não tem solução. Mas vamos lá, isso aqui é só uma brincadeira, tá? Uma ilustração, digamos assim, do que eu tô fazendo, do que eu fiz, né? Mas vamos voltar aqui para o texto, vamos voltar aqui para os conceitos mais sérios, vamos dizer assim, né? E eu vou correr um pouquinho mais, porque já deu 36 minutos, né? Então vamos lá. Mas se o desejo é algo que nos impulsiona para a busca de algo, né, ele se confunde com a própria definição de pulsão. E é isso, né? Pulsão e desejo estão colados, né? E talvez isso tenha sido intencional, já que o próprio Freud não fez questão de destacar a diferença entre desejo e pulsão, assim como ele fez em relação à pulsão e o instinto. Aqui, tá, gente, só de novo, isso aqui é uma parte da minha tese. Então, na minha tese lá eu vou estar discutindo também essa relação entre o desejo e a pulsão. E vou dizer, o desejo é aquilo que te impulsiona para uma ação. Cara, isso é pulsão, né? E aí eu estou colocando que, sim, a pulsão e o desejo eles estão muito próximos, né? E por que eu estou, inclusive, me arriscando a fazer essa fala, essa afirmação? Porque o próprio Freud ele não distinguiu. Ele não fez diferenciação entre desejo e pulsão. Ele não foi enfático para dizer, pulsão é isso, instinto desejo é aquilo, tal. Ele não vai fazer isso. Mas ele faz isso, por exemplo, quando ele vai diferenciar pulsão e instinto. Quando ele vai diferenciar, quando ele vai fazer, né, ou melhor, ele enfatiza isso, tanto que ele vai parar e vai dizer, olha, instinto é uma coisa, pulsão é outra. Tá? Então, já que o Freud ele para fazer essa ênfase para distinguir esses dois conceitos, né, e não para distinguir entre pulsão e desejo, por isso que eu associo as duas coisas como sendo uma coisa só. Tá? Bom, eu sei que vocês não tiveram aula de psicanálise ainda. Eu não vou. Minha disciplina aqui não é de psicanálise, mas eu vou dar vou fazer uma coisa selvagem aqui, tá? Vou tentar explicar um pouquinho, muito rapidamente, até por causa do horário também, a diferença entre pulsão e instinto. De novo, eu vou fazer um geralzão, bem geralzão aqui, é mais do que eu vou estar falando aqui, mas entendam o seguinte, como é que o Freud vai diferenciar pulsão de instinto? Ele vai dizer, olha, o instinto basicamente é a busca pela satisfação de uma necessidade. Olha como as palavras, de novo, né? Necessidade, vontade, desejo, as palavras elas se misturam no português ali, né? Então, o instinto ele diz respeito à busca pela satisfação de uma necessidade pura e simples. Né? Enquanto a pulsão ela não é apenas a busca pela satisfação de uma necessidade, mas é a busca pela satisfação de uma necessidade associada, ligada a um desejo. Né? É bem fácil a gente entender isso quando a gente vai para o campo da sexualidade. Porque o Freud vai dizer o instinto ele diz respeito aos animais, enquanto a pulsão diz respeito aos humanos. Né? E no campo da sexualidade, vocês vão observar que é muito fácil de você observar. Vocês vão observar que é fácil de observar, redundância, né? Mas assim, você consegue ver, por exemplo, quando um animal está no cio, um cachorro, por exemplo, uma cadelinha, por exemplo, ela entra no cio, né? Os cachorros, eles automaticamente começam a agir o instinto. Qual o instinto? O instinto de perpetuação da espécie, reprodução. Né? Então, quando a cachorra, né, a cadela, ela entra no cio, o cachorrinho, ou os cachorros, você já deve ter visto isso na rua, né, fica tudo louco ali atrás da cadelinha e tal. Né, e o cachorro, ele quer porque quer, única e exclusivamente, ter uma relação sexual, ponto e acabou. Né? Por quê? Porque ele está movido pelo instinto de perpetuar a espécie. Então, esse cachorro, na hora que ele vai ter uma relação sexual, ele não para a cadelinha e olha assim, mas eu sou de uma raça, eu sou cachorro de raça, eu sou um Doberman. Né? E ela é uma cachorra de rua, é um vira-lata. Não vou ter uma relação sexual com uma vira-lata. Eu não, né? Ou ele não para e olha assim, nossa, ela tá no cio, mas olha só, ela tá doente, ela tá com sarna. Olha ali, o corpo dela tá todo cheio de sarna. Eu não vou ter uma relação sexual com uma cachorrinha cheia de sarna. Vai que eu pego uma doença também e tal. Veja, o cachorro, ele não faz nenhum tipo de exigência. Ele simplesmente, ele quer
satisfazer uma necessidade. Qual a necessidade? Perpetuar a espécie. Então, meu amigo, se é cachorro, se a cadelinha é de raça, se ela não é de raça, se ela está doente, se ela não está doente, se ela tem sarna, se ela não tem sarna, o cachorrinho e a própria cadelinha, eles não querem saber. A cadelinha é a mesma coisa. Ela não olha pro cachorro e fala, o cachorro tem sarna, eu não vou transar com esse cachorro sarnento, não quero. Nem ela, nem ele estão pensando em nada que não seja a satisfação de uma necessidade que é perpetuar a espécie, reprodução. Né? No ser humano, a sexualidade ela também tem uma conotação de reprodução. Né? Então ela também tem uma conotação aí de perpetuar a espécie. Né? Mas no nosso caso, não é assim. Você não sai por aí transando com qualquer um ou com qualquer uma. Né? Você escolhe. Né? Geralmente para você, geralmente não, né? Na maioria das vezes, quando você quer ter uma relação sexual, por mais tesão que você tenha, por mais fissura que você tenha, você não sai por aí mantendo relação sexual com um completo desconhecido, não. Você quer alguém que tem algumas condições. Ela tem que ser loira, ele tem que ser moreno, ele tem que ser alto, ela tem que ter seio grande, né? Ela tem que ter bunda, tal. Você coloca algumas condições que, se essas condições não forem atendidas, você não faz. Né? Não é que você não faz, você acaba fazendo, né? Mas você busca por algo mais do que simplesmente uma satisfação de uma necessidade, entende? Então, qual é a diferença entre pulsão e instinto? No instinto, você só quer suprir a necessidade e pronto, acabou. Né? Na pulsão, você quer satisfazer a necessidade, mas com algumas condições. Né? Que condições são essas? São o teu desejo. Eu quero uma mulher assim, 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 assado. Eu quero um homem, mas ele tem que ser assim, 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 assado. É isso que você busca. Né? Por isso que nós temos pulsão sexual, e não instinto sexual. Né? É claro que a gente sabe que existem pessoas que estão no campo mais biológico, né? Que vai com qualquer um, pronto, sem grandes requisitos. Né? Mas eu não vou entrar nessas distinções aqui agora, porque, volto a dizer, minha disciplina não é de psicanálise, minha aula não é de psicanálise. Né? Mas a gente observa isso, a própria psicanálise observa isso. Tem pessoas que estão mais próximas do campo biológico, por isso que elas agem de um modo mais instintivo, vamos dizer assim, e existem pessoas que estão mais próximas do campo cultural, por isso que elas agem de uma forma mais pulsional. Tá? Mas, de novo, em sala depois a gente pode conversar sobre isso, já deu 42 minutos, né? Não vou enfatizar mais aqui, mas existe essa diferença, tá? Entre pulsão e instinto, e o Freud crava isso, ele diferencia isso. Mas entre pulsão e desejo, não. Por isso que aqui eu vou estar fazendo alguma alusão entre o desejo associado à pulsão, né? O que eu vou dizer é isso que vai mover o artista, depois lá na minha tese, né? O artista para que ele faça a sua obra. Né? Por isso que eu faço essa breve associação aqui entre pulsão e desejo. Tá? De novo, eu vou fazer uma pequena apresentaçãozinha aqui, uma pequena fala sobre pulsão, mas, de novo, não é meu objetivo aqui esgotar esse assunto. Deixo para vocês depois estudarem isso lá nas aulas de psicanálise de vocês. Tá? Então, aqui, por pulsão ou trieb, né? No alemão trieb, entende-se trieb, tal qual usado em alemão, entrelaça 4 momentos que conduzem do geral ao singular. Então, o que é a pulsão? Ela é composta por 4 momentos, ou 4 elementos, 4 conteúdos, 4 componentes. Dê o nome que você quiser, tá? Mas que ela vai de um geral para um singular. Então, aqui, abarca um princípio maior que rege os seres viventes, que se manifesta como uma força que coloca em ação os seres de cada espécie. Uma força que coloca em ação os seres de cada espécie. É uma força que nos impulsiona, né, na direção de algo, né, que aparece fisiologicamente no corpo somático. Então a pulsão ela surge no corpo, ela é sempre somática, tá, do sujeito, como se brotasse dele e o aguilhoasse, né, aquela ferradinha para o cara se movimentar, vamos dizer assim, e por fim se manifesta para o sujeito, fazendo-se representar no nível interno e íntimo, como se fosse sua vontade ou imperativo pessoal. No texto freudiano também a palavra mantém essas características de uso, aí é o que o Hans vai falar. Né? Então isso aqui é muito importante. De novo, eu não vou dar uma aula sobre pulsão aqui agora, mas é isso. Tá? A pulsão ela brota no corpo, ela brota no somático, e ela vai se reapresentar no psíquico. Então a pulsão ela é aquilo que está entre o somático e o psíquico. Ela brota no corpo, ela brota no somático, mas ela vai se representar, ela vai se mostrar para o indivíduo no campo psíquico, né, no campo do desejo, né, como sendo algo, uma ânsia ali do próprio sujeito. Tá? Então a pulsão, né, em alemão trieb, é composta por 4 elementos, aquilo que eu tinha falado, né, antes, agora que eu esqueci de falar, eu achei que era antes, mas é aqui que aparece, né, que, de novo, agora eu vou tentar aqui forçar o meu alemão, né, porque eu não sei falar alemão, mas então são 4 elementos que são a fonte,
que é Kelly, né, ou Kell, não sei como é que pronuncia, que é sempre um processo somático. Então, de novo, a pulsão ela sempre vem do corpo, tá? Vindo de um órgão ou uma parte do corpo. A finalidade, que é Ziel, que é sempre a satisfação. Então, a pulsão ela tem sempre o objetivo, né, a finalidade, né? Pois é o objetivo, que é a busca se satisfazer. Então, a pulsão, ela sempre é satisfeita, né? A pressão, Drang, né, que é a força com a qual se busca a finalidade, né? E o objeto, né, que é o que tem de mais variado na pulsão, pois qualquer coisa pode ser um objeto de desejo, né? Um objeto da pulsão. Inclusive, um objeto pode ser objeto de mais de uma pulsão, né? Então, basicamente, o que é a pulsão? O que ela tem? Ela é composta por 4 elementos. Ela tem uma fonte, uma origem, que ela é sempre somática. Ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade dela? É sempre a descarga, né? É sempre a satisfação, né? Então, a pulsão ela sempre vai ser satisfeita. Ela tem uma pressão, que é aquela coisa que é o nível de força com que ela se mostra, né? Com que ela se funciona ali no sujeito. Então, esses 3 elementos eles são sempre imutáveis, nunca mudam. A origem vai ser sempre o corpo, a finalidade vai ser sempre a satisfação, e a pressão ela vai ser sempre a quantidade de força com que ela vai se manifestar, né? O que muda na pulsão é o objeto, né? O objeto pode ser o mais variado possível, né? Então, você pode obter a satisfação no objeto que você realmente desejava ou no substituto a ele, por exemplo, né? Vocês vão ver isso melhor na disciplina de psicanálise depois ao longo da disciplina, tá? Mas o que interessa é, eles têm esses 4 elementos e a pulsão, como está aqui ó, nesse gráficozinho aqui, né? Ela está sempre aqui, ó, entre o corpóreo e o psíquico, tá? Entre o somático e o anímico, né? Então, a pulsão, que é a entidade mítica da psicanálise, né, como afirmava Freud, é um conceito limite entre o psíquico e o orgânico, que eu tinha falado, né? Aqui, ó, que exerce um impacto constante sobre o sujeito, impelindo-o para a ação, é também aquilo que está na base da criação e transformação do psiquismo. Se é o que está na base da criação, né? Gente, tá um barulho aqui fora, é meu vizinho, ele deve ter chegado, então desculpa aí se está pegando o som dele, tá? É o problema de você morar em, né? Ou ter que trabalhar onde você mora, né? Mas enfim, vou tentar aqui me concentrar no que eu estou falando e não no som do carro do vizinho aqui, né? É um inferno isso. Mas enfim, então, de novo, né? É aquilo que está na base da criação e da transformação psíquica. Ai, gente, eu não consigo. Então. Não sei se o microfone está pegando o som. Ai, meu Deus. Não, infelizmente não é o vizinho, não. São os vizinhos que estão passando com uma caixinha de som para ir para a piscina. E demora para passar, né? Porque estão andando e bebendo cerveja. Vontade de fazer um comentário aqui, mas eu não posso fazer esse comentário porque esse vídeo vai para a internet, né? Depois eu posso me arrepender amargamente das palavras que eu vou dizer. Ó, pronto, já estão passando. Não sei se pegou o som aí. Eu vou tentar botar uma musiquinha depois em cima aqui do vídeo, que é para disfarçar. Vamos ver. De novo, vontade de fazer um comentário, mas a gente reprime, né? Tem que reprimir. A gente tem que reprimir a pulsão aí, né? Na volta, né? Então, se é aquilo que está na base da criação e da transformação psíquica, né? Está na base também da criação artística. Esse é o ponto que eu vou estar trazendo lá no meu trabalho, né? Na minha tese, né? Que é a pulsão e o desejo é aquilo que vão estar na base da criação artística do artista, né? Dando existência ao seu caráter dinâmico. Como argumentou o Green, que é um psicanalista argentino, né? É a pulsão que provê a manutenção energética dos sistemas de relações que o sujeito estabelece, ou seja, a pulsão se constitui na fonte da nossa energia de vida, né? A libido ali, né? Na fonte do nosso desejo. Daí a importância da dimensão econômica para o psiquismo. Vou correr porque agora já estão quase 1 hora já, né? Então, sendo a provedora da manutenção energética, vê-se aqui, então, uma das principais características da pulsão, que é o fato de ela estar diretamente ligada ao princípio do prazer. Pois a pulsão sempre busca por uma descarga energética. De novo, também não vou poder explicar para vocês aqui o que é o prazer na psicanálise, tá? Mas, assim, basicamente, o prazer da psicanálise ela é a ausência do desprazer. Ou seja, poderia dizer que é o alívio. Esse gráfico aqui, ó, ele representa bem isso.
Quando você tem tesão, por exemplo, você tem um aumento da pressão interna, você já deve ter sentido isso, né? Então, esse aumento dessa pressão interna, ela causa uma sensação de desprazer, né? Que é aquela fissura, porque o indivíduo, quando ele fica fissurado, e isso vai, até que chega num ápice, chega num ponto onde você realiza aquele seu tesão, ou realiza aquele seu desejo, e aí você tem uma descarga, né? Lembra do Dran, né? Lá da pulsão, né? A carga, a pressão com que aquilo vai. Quando você tem a descarga, aí você tem a sensação de prazer. Tá? É muito fácil de entender se você associar isso aqui ao orgasmo, por exemplo. O Reich vai falar isso, né? O orgasmo é isso, você vai aumentando a tensão, eu li tesão, ou ato falho aqui, né? Você vai aumentando a tensão, ela vai aumentando. E aquilo, se você não descarrega, ela vai te causar uma sensação de desprazer. Mas se você continuar aumentando a tensão, aumenta, até que seja uma hora que você tem um orgasmo. Então, com o orgasmo vem, né, a ejaculação, por exemplo, você tem uma descarga, e essa descarga é o prazer que você sente. Então, o prazer na psicanálise ele vai ser sempre isso, essa ausência da pressão, ausência do desprazer, ausência da tensão, né? Porque para a psicanálise a vida é um constante processo de tensionamento. Então a gente tem períodos, digamos assim, de prazer que são um alívio, quando você não tem mais, você tem essa descarga dessa tensão que você o tempo todo está acumulando no seu corpo, né? Então assim se observa a proximidade entre a pulsão e o desejo, pois a pulsão visa sempre uma satisfação para obter a realização do desejo, né? Visa sempre a sua satisfação para a realização do desejo, descarregar a tensão originada e, consequentemente, obter o prazer. Aí que está a ligação entre pulsão e desejo. Tá? Entretanto, o desejo nunca pode ser completamente satisfeito, pois a falta nunca será totalmente completada. Né? Então, a pulsão, sim, ela é satisfeita. A pulsão ela vai ser sempre satisfeita. A finalidade, né, o zio da pulsão, ela vai sempre ser realizada e vai ser satisfeita. Ela tende ao zero, a descarga total ali, né? Então a pulsão ela é satisfeita, mas o desejo ele nunca é satisfeito. O desejo ele é realizado. Você realiza o desejo, mas assim que você realiza ele, você de novo volta a sentir aquela falta, né? Você de novo percebe que algo te falta. Não é que percebe, né? Você sente, porque o desejo é inconsciente, né? Você não sabe o que te falta. Você só sabe que falta, né? Então, como você não sabe o que falta, ele nunca consegue ser plenamente satisfeito. Ele é realizado. Você realiza o objetivo, o objeto do seu desejo, mas aquilo não te satisfaz. Por isso que a gente repete. O exemplo da sexualidade é um caso desse. Não posso explicar muito aqui, gente, porque já deu 52 minutos, né? Então, mas em sala de aula depois vocês me perguntam e a gente explica e destrincha melhor isso para vocês, tá? Então aí eu vou fazer uma referência específica a essa relação aí entre o desejo e a pulsão na criação artística, mais especificamente no caso aí do Picasso, que era um caso o meu objeto lá de estudo na época do meu doutorado lá, né? Então aqui, ó, nesse ponto específico, convém fazer um parêntese. No âmbito da criação artística, acreditamos aqui sou eu, né? Eu acredito que alguns artistas, como no caso específico, por exemplo, do Picasso, apresentem o seguinte mecanismo para a realização de uma obra. Então, como é que brotava lá, né, aquela ânsia do Picasso para ele fazer um quadro, para ele fazer uma escultura, para ele fazer uma pintura. Então eu acredito que deveria ser alguma coisa mais ou menos em relação a isso aqui. Ó. Devido a algum estímulo externo ou interno, o artista é acometido por alguma excitação interna, né, ou seja, Kelly. Então ele tem algo que o excita, né, tem algum estímulo que vai causar uma excitação. Essa excitação ela é interna, ela é somática, né, que é o Kelly, que é o princípio lá da pulsão, que faz aumentar a pressão, o Drang, que é o outro componente lá da pulsão, tanto no organismo quanto no psiquismo. Lembra que a pulsão é o que está entre o psíquico e o somático. Né? Tal excitação, pressão, é captada pela sensação e ou percepção, que ela pode ser inconsciente ou consciente, de uma falta. Então existe algum estímulo, o estímulo ele me causa uma excitação, essa excitação ela gera uma pressão, essa pressão ela é captada por uma sensação, ou seja, inconsciente, ou por uma percepção, ou seja, pela consciência, né, de que algo me está faltando. Né? Eu tenho uma sensação, eu tenho aqui uma pressão, eu tenho aqui uma excitação, e eu percebo, ou eu sinto que algo me falta. Né? Ou seja, né, é o desejo. O desejo começa a se manifestar ali, que tenta orientar essa excitação, essa pressão para a sua realização por meio do esgotamento, Ziel, né, da energia acumulada em um objeto específico, que é o object,
que não é encontrado porque ele não existe. Já que eu não sei o que me falta, né? Porque a falta ela é inconsciente, então eu não sei o que está me faltando, eu não consigo descarregar isso no objeto, né? Porque eu não tenho objeto. Eu não tenho objeto. Então eu sinto tudo isso, mas na hora de descarregar, eu vou descarregar onde? Né? Então é aqui que o artista cria. Né? Então a realidade ela vai se apresentar como algo frustrante, o objeto não existe. Né? Então ele não é castrador, como eu coloquei aqui entre parênteses, né? Não é castrador, porque não há proibição. Não é que existe um objeto que é proibido para mim, não é isso. Né? Eu simplesmente, o objeto ele não existe, eu não conheço ele. Né? Ele me falta, é algo que me falta, mas eu não sei o que é. Então não há uma proibição, como seria lá na castração. Há apenas uma impossibilidade. Né? E como o objeto específico não existe, o que impede o artista de alcançar a sua finalidade, né? Para dar aquela descarga, o zeal, da pulsão e realizar o seu desejo, não lhe resta uma outra opção a não ser criar uma outra realidade. Né? Então, como nós, pessoas comuns, acabamos, né, digamos assim, realizando o nosso desejo, satisfazendo a nossa pulsão em algum objeto. A gente desvia, né? Mas o artista não, ele não se satisfaz. Ele olha para a realidade e ele diz, não, mas a realidade ela me frustra, ela não me apresenta o objeto. Então, não tem jeito, eu vou ser obrigado a criar o meu objeto. E aí ele cria a obra onde ele vai efetivamente, então, poder satisfazer ali a pulsão dele e poder ali realizar o desejo dele. Né? Claro que a gente sabe que incompleto também, né? Tanto que vem a compulsão por pintar de novo, por esculpir de novo e tudo mais. E aí eu coloquei aqui que isso é a mesma lógica que a gente vai encontrar, por exemplo, lá no mito do Pigmalião. Né? Desculpa, vou ter que assoar o nariz de novo aqui só um pouquinho. Ai, desculpa, né? De novo, coriza é uma droga, né? É o que a gente vai encontrar lá no mito do Pigmalião. Né? Se vocês lembrarem, eu não vou contar um mito aqui por causa do horário, né? Já deu quase uma hora aqui. Mas o Pigmalião era isso, né? O mito lá do Pigmalião grego é que quem era o Pigmalião? Ele era um escultor, né? Que em dado momento ele vai morar lá na ilha de Chipre, e quando ele vai morar lá na ilha de Chipre, ele busca uma companheira, ele busca, né, uma esposa para si, mas como ele era um artista muito meticuloso, né? Que era muito exigente, né, na sua arte, e se extrapola para a vida dele, ele é muito exigente em tudo, e ele tem um olhar muito clínico para tudo, então todas as mulheres que ele vê lá em Chipre, ele vê defeitos em todas elas, né? Ele vê nenhuma mulher é perfeita, toda mulher tem algum problema, né? E aí, em um dado momento, aparece lá para ele um bloco de mármore que é simplesmente perfeito e ideal, e ele decide então que ele vai fazer uma obra monumental naquele bloco de mármore que é exímio, né? Que não tem nenhum tipo de defeito. E aí ele decide esculpir uma mulher. Né? Já que aquele bloco de mármore era completamente perfeito, então ele decide esculpir então, uma mulher perfeita ali naquele bloco de mármore. E é assim ele faz, ele esculpe, né? E ele esculpe uma mulher que ela é tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que ele se apaixona por ela. Né? E dá o nome dessa escultura de Galateia. Né? E aí Pigmalião se apaixona pela própria obra, ele se apaixona, como está aqui, né? Ele se realiza. Veja, ele não encontra uma mulher perfeita, né, no mundo, uma mulher real para se relacionar, para descarregar a pulsão ali, para realizar o desejo. Então o que ele faz? Ele cria uma. Né? O artista ele faz isso, ele cria uma obra, ele cria, né, a sua, entre aspas, mulher perfeita. E aí quando ele cria a obra, ele se apaixona por ela. Né? Só que aí ele está preso, né, numa armadilha terrível, porque ele está preso, ele está apaixonado por uma mulher perfeita que não existe, porque ela é uma estátua. Né? E aí ele se apaixona pela estátua, ele dorme com a estátua, ele beija a estátua, ele veste a estátua, né? E ele fica ali preso naquilo ali. Até que um belo dia chega na época dos cultos de Afrodite, né? Fazer os rituais para Deus Afrodite, ele vai lá, então faz uma oferenda a Afrodite e pede, né, para que pede desculpa para Afrodite, porque ele, de certo modo, ele ofendeu a deusa, né, porque nenhuma mulher servia para ele, estava meio que rejeitando o amor, tal. E aí ele pede desculpa para Afrodite, pede perdão para ela e tal, e se ela pudesse, né, ser bondosa e fazer com que ele realizasse lá, né, pudesse realizar a paixão dele, né, ele agradeceria. E quando ele volta para casa, ele beija a estátua, e aí nesse momento ela se torna uma mulher de verdade, né, e aí eles vão, enfim, vão se casar com as bênçãos de Afrodite. Então essa aí é o mito de Pigmalião, mas mostra isso, né? O artista, ele é aquele que vai ter todos os movimentos aí da pulsão do desejo e tal. Só que a hora que ele olha para a realidade e ele vê que ele não consegue descarregar a pulsão dele, diferente de uma pessoa comum como nós, que a gente vai escolher um outro objeto, a gente vai deslocar para um outro objeto, vai, né, sublimar ali e tudo mais e tal.
O artista não, ele cria um outro objeto, ele cria para ele cria uma realidade para ele. E ao criar, ele cria obra de arte. Grosso modo é isso, tá? Que é o que eu vejo no Picasso, tá? Mas, né, vamos continuar aqui, porque já deu uma hora. Vamos lá. Então, outro ponto interessante dentro da teoria das pulsões é a eterna dualidade colocada por Freud. No início da sua teoria, Freud fazia oposição a dois tipos de pulsão, né, as pulsões do eu destinadas à conservação do indivíduo e as pulsões sexuais destinadas à conservação da espécie. Tá? Eu não vou dar mal de pulsão, não, tá? Só vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui, porque eu sei que vocês não tiveram ainda isso. Tá? Então, a principal característica da pulsão sexual é buscar uma ligação com o objeto para garantir a perpetuação da espécie. Né? Então, essa seria o foco da pulsão sexual. Porém, Freud percebe que as pulsões do eu, que seriam aquelas responsáveis pela manutenção da conservação do indivíduo, também apresentam uma característica de buscar se ligar a algo para manter a vida. Né? Então, na verdade, o que o Freud percebeu é que tudo era, no fundo, pulsão sexual. Porque mesmo as pulsões que fazem com que eu busque a conservação do indivíduo, como por exemplo a fome, né, que me vai fazer ir em direção à comida, é algo que me faz buscar a ligação com algo que é, por exemplo, o alimento. Né? Então, no fundo, tudo que busca uma ligação é uma pulsão sexual. O Freud vai identificar isso. Né? E tudo isso para a manutenção da vida, né? A minha vida e a vida da espécie. Né? Então, também buscar a ligação da vida. E desse modo, todas as pulsões, no fundo, seriam pulsões sexuais. Né? Sendo assim, Freud reuniu todas as pulsões em uma única categoria e as classificou como pulsões de vida, né, cujo principal representante é a sexualidade. Isso aqui, gente, estou passando bem corrido por causa do tempo, tá? Mas depois em sala de aula eu explico para vocês com mais calma se vocês quiserem. Então, basicamente, o que o Freud fez, ele pegou o entendimento dele, que era das pulsões do eu e as pulsões sexuais, e disse: tudo isso aqui é para manter a vida. Então, ele junta tudo e diz: isso é pulsão de vida. E a principal representante, onde eu vejo a vida se representando, né, se manifestando, é na sexualidade. A sexualidade é isso. Eu busco a ligação com outra pessoa para efetivamente manter a vida. Então, a pulsão de vida é tudo aquilo que busca a ligação, tudo aquilo que busca manter a vida. Né? E aí, obviamente, a dualidade cai por terra, né? Porque não tem mais dualidade. O Freud tinha a ideia da dualidade. Né? Eu não vou explicar aqui por que a dualidade era algo tão importante para o Freud, tá? Não vai dar tempo. Mas acabou, né? Então, assim, agora só tem tudo é pulsão de vida. E aquilo incomodava o Freud, né? Porque, assim, a dualidade era algo importante para ele. E aí ele vai, então, ficar incomodado com essa situação, né? Mas ele vai criar, então, a ideia da pulsão de vida, como está aqui, Eros, né? Acabou com o dualismo que era tão caro ao Freud. Essa situação só foi resolvida quando Freud percebe que a agressividade possuía basicamente um caráter desagregador e que, portanto, não poderia se estabelecer como representante das pulsões já conhecidas, ou seja, a pulsão de vida. Né? O que o Freud vai perceber? Olha, do mesmo modo como a sexualidade ela agrega, como a sexualidade liga, a agressividade ela desagrega, ela desliga, ela separa. Então a agressividade ela não pode ser oriunda ou fruto de uma pulsão sexual, da pulsão de vida. Ela é alguma outra coisa. Então, assim como a sexualidade ela representa a pulsão de vida, a agressividade vai representar o que ele vai chamar de pulsão de morte. Que a morte é a ideia de desagregar, de separar. Né? Claro que isso vai ter muitas críticas. Eu sei que sobre alguns aspectos isso é forçado. Tá? Não vou entrar nessa discussão aqui agora, até porque não cabe. Né? Mas, sim, essa ideia sofreu muitas críticas. Tá? Muitas críticas dentro do movimento psicanalítico. Né? Mas para nós o que interessa é que o Freud vai fazer essa divisão em pulsão de vida e pulsão de morte. Tá? Assim, Freud cria uma segunda categoria chamada de pulsão de morte, que vai chamar de Thanatos, né? Que agora irá se opor à pulsão de vida e ambas lutariam continuamente pela supremacia dentro do inconsciente de cada indivíduo. De novo, gente, estou só falando isso aqui, tá? Não vou ter tempo para explicar essas coisas. Depois, em sala de aula, se vocês quiserem, a gente conversa um pouquinho mais sobre a ideia de pulsão de vida e pulsão de morte. Tá? Por fim, é preciso falar então sobre os destinos da pulsão, né? Que é outra coisa que também vai interessar para nós quando a gente for estudar a arte. Né? Nem sempre a pulsão consegue a sua finalidade, né? Geralmente por razões culturais, então nem sempre a pulsão consegue realmente descarregar naquilo que ela realmente queria, o objeto que ela realmente queria, que eu tinha falado antes, né? Por isso, ela tem o seu destino, entre aspas, desviado. Né? Um dos desvios possíveis para a pulsão é a sublimação. A gente vai falar sobre sublimação mais à frente. Então, o próximo texto que a gente vai ver, a gente vai falar sobre sublimação. Então, só vou dar uma passando aqui agora. Então, o que é a sublimação? Sublimação é o processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem qualquer relação aparente com a sexualidade. Então, são atividades que a gente faz. Né? O desejo não é sexual?
Mas como é que a gente faz coisas que não têm a ver com a sexualidade? Aparentemente não tem a ver com a sexualidade, mas que encontrariam o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Freud descreveu como atividades da sublimação principalmente a atividade artística e a investigação intelectual. Disse que a pulsão é sublimada na medida em que é derivada para um novo objeto não sexual e que visa objetos socialmente valorizados. Resumindo de uma forma bem fácil para vocês entenderem, a sublimação é quando eu desvio a minha pulsão, né, a minha libido, a minha pulsão sexual, que seria que ela teria uma finalidade sexual, mas que por alguma razão, geralmente de ordens culturais, eu não posso realizar ela, então eu desvio ela e satisfaço ela numa outra atividade, numa outra função que é socialmente aceita. E aí, só para ilustrar, eu acho bem engraçadinha aqui uma figura que mostra bem essa ideia da pulsão, que é essa daqui, eu vou mostrar para vocês, né? Então coloca aí, para a teoria da psicanalítica, a sublimação é um mecanismo de defesa pelo qual a energia inerente a impulsos primitivos é transformada e dirigida a objetivos socialmente úteis, visando preservar o ego. Então, de novo, eu não vou ter tempo aqui, né, já passou da hora, mas só para vocês entenderem um pouquinho do que é sublimação, que a gente vai conversar depois, mais tarde. Tá? O indivíduo aqui, né, tipo o homem das cavernas, aqui, né, ele tem um desejo. Qual é o desejo? A mulher com seios fartos, aqui, seios redondos, tal. Então ele deseja o quê? Ele deseja os seios da mulher. E aí ele olha para os seios da mulher, nossa, como eles são lindos, como eles são, né, arredondados, como ele gostaria de ficar lá massageando esses seios lindos, redondos que ela tem e tal. Mas ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque por questões culturais, essa mulher talvez ela seja interditada para ele, ela seja proibida para ele. É uma prima, uma irmã, alguma coisa assim. Então ele não pode realizar esse desejo que era lá e pegar os seios, né? Massagear assim, esses seios redondos. Mas o redondo ele fica ali, na mente dele, no psiquismo dele, incomodando ele. Então o que ele faz para que ele possa, de algum modo, realizar esse desejo, mas de uma forma disfarçada, ele cria algo que é socialmente valorizado, como por exemplo a roda. Aqui está a explicação de como o homem criou a roda, né? Ele cria a roda. Quando ele cria a roda, ele pode manusear a roda, ele pode pensar na roda, ele pode falar da roda, ele pode tocar na roda, coisas que ele não poderia fazer, por exemplo, no seio lá da prima dele, da irmã dele, da tia, sei lá quem é a mulher lá que ele estava desejando. Né? Entende? Então é isso, é um desvio. Né? Eu tenho um desejo, ele tem uma conotação sexual, eu gostaria de realizar ele, não posso, então eu desvio ele para algo que é socialmente aceito, socialmente valorizado, e nessa coisa socialmente valorizada, eu realizo meu desejo ali. Né? Eu posso tocar, eu posso falar, eu posso mexer, né? Coisa que eu não poderia no objeto original, entende? Há um desvio da finalidade da pulsão. Isso é a sublimação. Tá? E a gente vai ver que na arte existe muito isso. Né? O artista sublima o desejo que ele não pode realizar, ele vai lá e faz uma criação artística. Eu tenho minhas críticas um pouco a isso, mas a gente vai ver isso depois ao longo da disciplina. Tá? Então, a sublimação também pode ser entendida como um mecanismo de defesa do ego. Eu não vou poder explicar isso aqui agora, tá? Mas, de novo, minha aula, aliás, não é de psicanálise, né? Mas a gente vai ver isso depois um pouquinho sobre o que são os mecanismos de defesa do ego, né? Sendo que outro mecanismo que irá nos interessar para o estudo da arte é a projeção. Então, dois mecanismos que estão relacionados à pulsão e que são mecanismos de proteção do ego, que estão muito próximos na arte, é a sublimação, como a gente está vendo aqui agora, né? E o outro é a projeção. O que é a projeção? Vocês vão estudar isso também mais à frente. Tá? Projeção é a operação pela qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro, uma pessoa ou uma coisa, qualidades, sentimentos, desejos ou mesmo objetos que ele desconhece ou recusa nele. Né? Então são coisas que eu tenho em mim, que eu desconheço ou que eu conheço e não gosto, então eu jogo para fora e coloco em outra pessoa ou outro objeto. Né? Trata-se aqui de uma defesa de origem muito arcaica, que vamos encontrar na ação particularmente da paranoia, mas também em outros modos de pensar normais, como a superstição. Então o que é a projeção? Grosso modo, basicamente, tá? A projeção ela é o mecanismo pelo qual eu pego conteúdos que eu não tolero em mim. Esses conteúdos não necessariamente são coisas ruins, podem ser também coisas boas, tá? Mas são conteúdos que eu não tolero em mim e eu não suporto ver aquilo em mim, então eu jogo para fora, ou seja, eu projeto e fixo esse conteúdo em outro lugar, quer seja uma pessoa ou um objeto. E aí eu consigo me relacionar com esse conteúdo, mas com mais segurança lá fora. Né? Por exemplo, criticando, né, maldizendo. Então,
eu não poderia criticar esse conteúdo dentro de mim, meu ego não poderia criticar esse conteúdo dentro de mim, porque em última análise eu estou criticando a mim mesmo. Então, ou seja, é o ego atacando ele próprio. Então, para se proteger, então, o que o ego faz? Ele projeta isso fora, em outra pessoa, em outro objeto, e ataca ele lá fora. Né? Diz, aquela pessoa ela é assim, ela é assada, ela fez isso, fez aquilo, ela quer isso, ela quer aquilo, então ela não é uma pessoa boa. Tal. Veja, eu digo que aquela pessoa não é boa. Porque ela está fazendo coisas, porque ela tem elementos, tem conteúdos que eu sei que eu tenho em mim, mas eu não gosto de reconhecer em mim, eu não posso reconhecer em mim, então eu jogo lá fora e ataco nela. Né? E aí é só um exemplozinho, só para mostrar isso aqui, né? Então, por exemplo, quando você aponta o dedo e fala, monstro, 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 você acha todo mundo, monstro, tá todo mundo fazendo uma coisa errada, talvez é porque o monstro esteja dentro de você. Né? Então, isso aqui é a projeção. Né? Eu vejo nos outros, eu localizo nos outros, eu enxergo nos outros aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, só que está projetado neles. Né? De novo, não só conteúdo. Aqui, essa ilustração ela mostra como um conteúdo ruim. Né? Mas não só conteúdos ruins, conteúdos bons de mim também, que eu não consigo lidar com eles, eu posso projetar para fora. Exemplo fácil, clássico, fácil de entender, adolescente com ídolos. Né? Então, o adolescente ele tem um ídolo, um cantor, um artista de cinema tal, ele olha para aquele ídolo e vê todas as qualidades do mundo naquele ídolo, coisas que ele não acredita que ele possui, que ele não acredita que ele tem. Então ele projeta, ou que ele não consegue lidar em si. Então ele projeta essas qualidades dele no ídolo e adora o ídolo, né? E venera o ídolo. Isso também é um fenômeno de projeção. Tá? Então a projeção ela não só, a gente projeta não apenas conteúdos indesejáveis, né? Ou melhor, conteúdos negativos, né? A gente projeta conteúdos que a gente não consegue lidar direito, quer sejam eles positivos ou negativos, afetos positivos ou afetos negativos, e localiza no outro. Tá? Na arte, a gente vai ver que esse mecanismo também está muito presente. O artista, geralmente não, em muitos casos, ele projeta seus conteúdos na sua obra. Então, quando você olha a obra, você vê facilmente o artista. Por isso que o Freud fez algumas análises de obra, que era, você podia deduzir coisas sobre o psiquismo do artista, do escultor, do pintor, o que seja, né, olhando para a obra. Por quê? Porque na obra estão projetados elementos do próprio inconsciente ali do artista. Né? No Picasso também a gente vê muito isso, foi isso também que eu trabalhei um pouco lá na minha tese, certo? Então, mais na frente, ao longo da disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, sobre, né, sobre o desejo e a pulsão na arte, e sobre alguns modos de manifestação desse desejo, dessa pulsão na arte, como, por exemplo, como por meio da sublimação ou por meio da projeção. Tá? Então a gente vai ver isso mais pra frente. Por hora, a gente acaba aqui. Já deu 1h12. Meu Deus do céu, eu jurava que esse vídeo ia sair de 30 minutos, mas vocês sabem que eu não consigo, né? Demora, eu me enrolo, ainda tem vizinho fazendo barulho, né? Aí dá problema, enfim. Bom, gente, é isso, tá? Então por hora a gente acaba aqui. Anotem as dúvidas, que aí na sala de aula a gente conversa mais, esclarece mais alguma coisa aí que vocês não entenderam, não compreenderam direito. Eu sei que foi muito corrido, eu sei que eu estou falando de conceitos que são meio complicados aí, meio vomitando aqui em cima de vocês, né? Mas, de novo, é um jeitinho da gente conseguir ter algum material aí para vocês possam ver antes, para depois a gente poder discutir melhor aí na sala de aula, tá bom? Então, de novo, anotem as dúvidas, que qualquer coisa a gente conversa depois quando a gente fizer o nosso encontro aí presencial, tá bom? Um abraço para todo mundo, bons estudos, até o nosso próximo vídeo, até mais e